Vamos então para mais um react aqui na Investimentos de AZ. Esse react eu separei especialmente para vocês. A ideia aqui é a seguinte: uma das melhores formas de vocês conseguirem antever o que vai acontecer no seu país, na política do seu país, é exatamente você acompanhar as notícias, os podcasts, entrevistas de pessoas que estão no alto escalão do governo brasileiro, porque você consegue pegar algumas dicas, assim, de como é que os caras estão pensando, né? A mentalidade, a filosofia da coisa dessas pessoas. Para quem ainda não sabe, o Fernando Haddad deixou a cadeira de ministro da Fazenda e ele foi substituído pelo Dário Durigan, o Dário Durigan. E ele participou de duas entrevistas que eu achei interessante. Essa do Roda Viva e a entrevista do Jota. Então vamos lá. Ele começa falando aqui dessa entrevista com as apostas online, né, que o governo está criando mecanismos de bloqueio para pessoas que estão em programas sociais poderem acessar essas casas. Ele conta um pouco da história e depois ele vai falar de um programa do governo que é o Desenrola. Então vamos começar aqui dele comentando como é que funciona o Desenrola, qual que é a ideia dele para isso, que é algo muito crítico para a economia brasileira, que é esse nível de endividamento gigante que a gente tem no Brasil, essa inadimplência massiva, né? Mais de 50% da população brasileira hoje é inadimplente, e que você precisa de uma forma de essas pessoas poderem voltar à normalidade na sua vida financeira, né? Limparem os seus nomes. Essa é a ideia. Então vamos lá. Preocupação muito grande. Isso tem sido apontado, inclusive, por institutos de pesquisa de opinião, como a razão para uma certa má vontade, um mau humor de boa parte do eleitorado com o governo Lula, né? O que, obviamente, preocupa o próprio governo e o PT às vésperas de uma eleição. O primeiro Desenrola foi lançado em julho de 2023, quando o país tinha 70 milhões de endividados, de acordo com o Serasa. Hoje são mais de 80 milhões. Então, claramente, o primeiro Desenrola não deu certo, ou pelo menos não resolveu o problema. O que o senhor acha que indica que o Desenrola 2 será melhor? A gente precisa compreender aqui, Ernesto, a origem desse endividamento das pessoas no Brasil. Nós passamos por um período, em especial o período da pandemia e nos governos anteriores, em que você não teve reajuste de renda, muito desemprego, o desemprego estava elevado no país e durante a pandemia, de fato, você teve uma impossibilidade de trabalho para muita gente e as pessoas se endividaram grandemente. Quando o presidente Lula assumiu em 2020... Isso não é totalmente verdade, tá? Quando a gente olha o nível de endividamento das pessoas no Brasil, ele é muito mais uma função dos juros. Até mais do que crises. Isso até é estranho, né? Você não consegue pegar no gráfico uma relação tão direta assim, entre ter uma crise e aumento de endividamento, principalmente de pessoa física. Mas você consegue pegar de maneira muito clara o aumento da taxa de juros e o aumento de endividamento. Períodos em que a taxa de juros foi para 14%, que nem, por exemplo, lá no período Dilma, as pessoas se endividaram muito. Períodos em que a taxa de juros caiu, esse momento pós-Dilma, 19, 20, 18, 17, você tem uma diminuição do endividamento. E o aumento do endividamento no Brasil, ele não ocorre no Covid. Ele começa a ocorrer em 2021, quando a de juros volta para 14%. E é engraçado, né? Porque o gráfico dos juros e o gráfico de endividamento parecem espelhados. Eu não concordo muito com essa visão. Para mim, parece mais uma desculpa dele. 23, a ideia era fazer um primeiro programa já para dar conta desse endividamento, que era muito antigo, então, na época, em 2023, e tínhamos a expectativa de o Desenrola ser um primeiro passo para uma espécie de saneamento dos juros do país. Tanto que o Desenrola aconteceu em julho e o primeiro corte da taxa Selic acontece em agosto de 2023. E havia uma expectativa de trajetória de queda da Selic a partir dali. Tanto que desse período do primeiro Desenrola até meados de 24, caiu o endividamento no país. E o que acontece depois é que, claro, as pessoas não terminaram de se endividar e os juros voltam a subir por uma série de razões. Política monetária norte-americana, política monetária brasileira. E o ano de 2025 a gente viu uma espécie de retrocesso. O que também é outra idiotice, né? Quando a gente pega a taxa de juros no mundo inteiro caiu. Então, assim, você falar que os juros brasileiros é alto porque os Estados Unidos está fazendo alguma coisa, não cola. Porque os juros do México caiu, da Colômbia caiu, de todos os países latino-americanos, todos os países do mundo caiu. Na verdade, o único juros que subiu foi o brasileiro. Né? Assim, o Brasil sozinho
E o aumento da taxa de juros teve muito a ver com o impacto que teve falas do Haddad, a partir do momento que o Haddad desmancha aquela narrativa de um ajuste fiscal, né, de um governo olhando um pouco mais para esse lado e começa a apresentar um governo mais dane-se, né, para o endividamento brasileiro, a curva de juros que estava em 12% vai para quase 16% e o Banco Central teve que correr atrás da curva. Então, na verdade, quando a gente olha na prática, o aumento da taxa de juros a partir de 2023, ela tem muito mais a ver com o discurso do governo e com a narrativa que o governo trouxe, com a mentalidade que o governo apresentou para o mercado, do que propriamente até mesmo os próprios dados, resultados práticos, né? Tipo tamanho do déficit, etc., ou aquilo que estava acontecendo fora do país. A gente viu muito como que a comunicação do governo plantou no mercado uma expectativa de futuro para o Brasil muito ruim. Isso foi precificado nas taxas de juros, principalmente as taxas de juros mais longas, e como que o Banco Central, para não deixar a moeda explodir, né, porque o real se desvalorizou muito nessa época, como que o Banco Central teve que correr atrás dos juros de longo prazo e como que o Banco Central teve que correr atrás do câmbio. Para estabilizar a economia, ele aumentou as taxas de juros de curto prazo. Então, na verdade, quem desmanchou essa trajetória que ele está falando aí foi o governo Lula, o Haddad e as suas corriqueiras idiotices e falhas de comunicação com a economia em geral. No endividamento. E agora nós estamos às portas, de novo, de uma queda, de uma sequência de quedas da taxa de juros. E parece que, além da taxa oficial, nos parece, enquanto governo, que as pessoas, as famílias merecem uma nova oportunidade. Se o Estreito de Hormuz permitir, né? Exatamente. Agora, a gente aprendeu com o Desenrola 1 e estamos corrigindo o curso em algumas questões para o Desenrola 2. No Desenrola 1, a gente fez renegociação de dívidas gerais. Então, se criou uma plataforma para as pessoas fazerem leilão de dívida com vários intermediários. Você precisava ter o GovBR com acesso ouro. Teve uma certa fricção para acesso. Agora, no Desenrola 2, nós estamos fazendo de maneira muito simplificada. Os próprios bancos têm interesse, nós pactuamos com eles, eles próprios vão buscar as pessoas e vão fazer o atendimento. Outra coisa, a gente está prevendo regras para frente, para que o crédito não volte a ser crédito ruim. Porque uma coisa, Ernesto, não é ruim ter dívida. Dívida faz parte da nossa economia, é natural e é bom que a gente faça dívida. O importante é fazer bem a gestão da sua dívida. O quanto você se endivida, que tipo de juros você toma, qual prazo. E agora, para o Desenrola 2, nós estamos muito atentos a isso. Por isso que um dos mecanismos estruturantes, a gente pode falar mais deles, é a proibição de jogar em apostas online. Então, assim, se a pessoa está recorrendo a um programa do governo para diminuir, e vai diminuir muito a sua dívida, nos parece que é razoável que, enquanto regra, que inclusive proteja esse cidadão, que ele deixe de jogar por um tempo. Então, o bloqueio para apostas nos parece condizente com essas medidas, além de outras que a gente pode detalhar. CPF é que vai ser o... Desculpa, não, só porque eu fiquei curioso. Como é que vai controlar? E o cidadão não vai usar o CPF do vizinho, do filho, do pai? Não, mas veja que isso já é uma espécie de legado que a gente vai deixando quando a gente faz gestão pública bem feita. O tema das bets, ele começa em 2018 no país, quando o governo Temer faz uma medida provisória e dá autorização para funcionar no país. E diz assim, nos próximos 2 anos tem que regular, cobrar tributo. Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, nada foi feito. Era a Santa Casa, que tinha imunidade para não pagar tributo, e bet. O Congresso deu mais 2 anos no segundo biênio do governo Bolsonaro. Também que nada foi absurdo, feito. Né? Nós assumimos em 2023 com as bets com grande presença na economia nacional. Olhe para os times de futebol, olhe para os canais de televisão, olhe para as rádios. A gente percebe que há uma aderência relativa na economia. O que nós fizemos a partir de 24? Uma série de regulações para que bet seja tratada com rigor da lei. Um dos mecanismos que nós apresentamos no ano passado foi a autoexclusão. O que a gente ouviu dos usuários? Pô, eu tento sair da bet, mas a hora que eu entro, pô, eu já ganho um outro bônus, aí eu sou chamado a isso, aí tem uma promoção relâmpago. Pô, eu não consigo sair, é difícil achar o botão de sair daquela bet. A gente criou um mecanismo unificado. Então, a pessoa pode entrar no GovBR e apertar o botão, dizer, eu quero sair, e aí isso vale para todas as bets reguladas. Agora, a pessoa está, ao aderir ao Desenrola, ela está autorizando
que ela fique auto-excluída de todas as bets regularizadas do O país. cara que é viciado mesmo vai operar nas não reguladas, né? Falha, Isso vai ministro, impedir o cara de boa operar. noite a todos os meus colegas. O que eu fico pensando é o seguinte, quando é preciso repetir a dose, que é exatamente o que está acontecendo agora com o Desenrola 2, não significa que esse remédio está adiando o problema ou até não está curando a doença? Eu não concordo com isso, Cris, porque primeiro que o Desenrola ele não deve ser visto como um programa rotineiro, permanente. Não, ele é algo episódico, tanto que nunca tinha sido feito na história do Brasil. A gente tem no Brasil vários refis de contas tributárias, refis de contas de empresas de concessionária. A gente nunca fez isso para as pessoas físicas e a gente herdou de um processo de pandemia, não estou politizando, mas de um processo de pandemia, de um processo grave, desemprego alto, não reajuste de salário, de renda das pessoas, o endividamento estava alto. A gente deu um primeiro tratamento no Desenrola 1, não foi suficiente porque a gente viu a taxa de juros voltando a crescer. O ideal aqui é que a gente faça isso de maneira pontual, não recorrente. As pessoas têm que pagar suas dívidas. Por isso que o que nós estamos fazendo é melhorando a qualidade do sistema financeiro. Não à toa, os bancos e as instituições financeiras apoiam o programa, porque eles dizem, a gente talvez não consiga recuperar esse crédito. O PT não dá uma ponta sem nó, ajudar, né? O maior interessado desse programa social, os maiores interessados são os grandes bancos, né? Sem sombra de dúvida, porque eles têm uma carteira lá podre, né? Com uma dívida enorme que eles sabem que não vai ser paga. Eles emprestaram o dinheiro para as pessoas e as pessoas deram calote nelas. E aí eles estão buscando o Estado, né, para que o Estado ajude eles a reaver pelo menos parte desse dinheiro. Então, o Ciro trata muito isso, né? O Ciro Gomes, ele sempre tem essas sacadas, né? Porque ele sempre pega isso no ar. Teve algo muito parecido com isso com relação aos precatórios também. Os bancos emprestam dinheiro, tomam um calote, né, ficam com esses títulos muito ruins na carteira, recorrem ao Estado para achar uma forma, né, de eles reaverem esse dinheiro que eles perderam. E aí o Estado empacota isso em algo como se fosse um programa social, que é bom para o povo. Mas, assim, pode ter certeza que a ideia, né, o incentivo de fazer isso partiu dos bancos, tá? Recuperar o crédito, eu giro melhor o meu negócio. E dentro de um sistema atuarial, os bancos dizem o seguinte, quem não paga, quem é inadimplente, aumenta o custo do meu spread para quem paga. Então tem uma espécie de pagamento cruzado. O que nós estamos fazendo é melhorando esse modelo. Porque as pessoas vão pagar, tem que pagar. Inclusive, para poder sair da desnegativação, tem que pagar a primeira parcela, usando FGTS ou quitando. E seguindo com regularidade. Não pagando as outras parcelas, volta a ter problema. Mas o desconto é tão grande, os juros tão pequeno, que cabe no bolso das pessoas. Thaís Barcelos, por favor. Ministro, boa noite a todos. Tem alguns especialistas que falam que também tem um problema na oferta de crédito, alguma oferta indiscriminada, que não considera a capacidade de pagamento das pessoas, principalmente com a inclusão financeira via cartão de crédito, que gera a entrada no rotativo. Em conjunto com o BC, vocês estão pensando em outras medidas de regulação de crédito, além das do consignado anunciado? É uma coisa meio óbvia, né? Se você tem um nível de inadimplência nesse patamar no Brasil, ainda mais estrutural, né? Alguém errou na conta. Assim, alguém não fez conta de risco de crédito. E eu acho que ela está colocando faz muito sentido. O próprio mercado, mas também o governo, né, vem há muito tempo impulsionando crédito. Só que o crédito, ele é o seguinte, eu pego R$1.000, tenho um consumo hoje, mas no futuro eu tenho que pagar, no caso brasileiro, 2.000. Né? E a realidade do brasileiro é que o brasileiro não consegue juntar R$1.000. Por isso que ele vai pro crédito. Mas R$2.000 aí que é impossível o cara juntar. Então, na verdade, boa parte desse crédito, ele tem uma origem, que é uma origem que, por definição, você já poderia supor que haveria um calote. É tipo o cara que pega crédito para pagar a conta de luz, por exemplo. Né? Você sabe que, se o cara tá pegando crédito para pagar a conta de luz, a não ser que o cara tenha uma sorte, né, consiga um emprego, eu acho que cada vida de pessoa é uma história diferente, mas você sabe que na média, você pegar volume grande de pessoas, a gente sabe que boa parte dessas pessoas dificilmente vão daqui 12 meses ter o dinheiro para pagar aquele crédito que ela pegou, mais os juros, e os juros ainda mais que é muito alto. O Brasil tem essa realidade, e que as soluções
né? Se você for limitar o acesso das pessoas ao crédito, você vai diminuir a inadimplência, né? Você pode até diminuir as taxas de juros pela diminuição da inadimplência, mas o brasileiro comum vai perder uma ferramenta de consumo, né? E aí, pô, isso é bom ou ruim? É uma dúvida que eu até deixo aqui no ar para vocês. Hoje também. Esse é um problema importante, Thaís. Eu comungo dessa preocupação. A gente avançou bastante no país em termos de informações dentro do Open Finance, em termos de informações que o sistema financeiro, que no Brasil é moderno, é digital, é bem regulado. Então, isso é verdade. Essas informações hoje têm sido utilizadas à frente da maioria dos países concorrência envolvidos hoje, entre as instituições financeiras, para melhoria da regulação, mas com um olhar, às vezes, muito para as instituições, pouco para os consumidores. Então, me parece razoável que a gente avance para um modelo em que esse agregado de informação, em época em que a gente avalia a informação e tira a política pública a partir de evidência científica, evidência em dado, que a gente usa esse tipo de informação, dentre as várias instituições financeiras, para uma pessoa, para regular melhor a oferta de crédito. Porque, veja, só nesse governo do presidente Lula, de 2023 até hoje, foram mais de 15 milhões de pessoas bancarizadas que acessaram o mercado bancário no Brasil. E veja que o Brasil, diferente dos nossos pares, já tem um nível de bancarização grande. E a gente segue aumentando. Hoje no Brasil é difícil você ter alguém que não tem acesso aos instrumentos formais. E isso é positivo, isso não é ruim. Porque a pessoa tendo acesso ao sistema formal, ela foge do agiota, ela foge do crédito que é mais violento, inclusive, que gera mais prejuízo. Mas a gente precisa dar um passo adiante para usar a infraestrutura do sistema financeiro para proteger o consumidor. E aí uma autoridade do consumidor no Brasil que olhe para o aspecto financeiro. Aqui uma pequena digressão, Acho mas que ele se eu tiver confundiu com um pouco as apertado, vocês coisas, me não faz avisem. muito sentido. Quando a gente teve no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, no início da década de 90... O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Uma coisa que ele falou ali, que deixou nas entrelinhas, é o seguinte: se você tem um Open Finance, significa que os bancos têm acesso aos dados. Quando você ganha, quando você gasta, se você deve, como é que é o seu cartão de crédito. Por consequência, eles conseguem ter uma nota de risco sua muito melhor. Então ele consegue mensurar o cara que é um bom pagador como um bom pagador, e ele consegue mensurar um cara que é mau pagador como mau pagador. Sem essas informações, ele tem que pegar as pessoas pela média. Então, às vezes, um cara que é um bom pagador acaba tendo uns juros que não seria condizente com o seu perfil de risco, e um cara que seria um péssimo pagador tem uns juros até mais baixos do que ele deveria ter, ou acaba recebendo um crédito que ele não deveria receber porque ele é um mau pagador. Quanto mais informação você tem no mercado, mais informação você dá para os bancos, melhor eles precificam. Então, teoricamente, você teria menos inadimplência, porque pessoas que recebem hoje crédito deixariam de receber. E, ao mesmo tempo, pessoas que têm um excelente histórico teriam juros muito menor do que elas têm hoje. Isso faz muito sentido. Agora, de onde ele tirou o Procon e tal, não entendi a lógica. Ele foi pensado para quando a gente vai na loja e compra uma geladeira, e aí a geladeira tem um problema. E aí o código diz, não, o problema pode ser da empresa que fez a geladeira, não da loja que te vendeu. Tem uma cadeia de responsabilidade. Hoje, o consumidor, ele é basicamente dois. O consumidor digital e o consumidor financeiro, né? Você compra a geladeira pelo canal digital, usando provavelmente um mecanismo de parcelamento de crédito. Então, a gente precisa olhar para proteger o consumidor financeiro. Mas Ministra Mariana Brasil tem uma pergunta, ela pediu ali. Mariana. Ministro, boa noite, tudo bem? Junto com o Desenrola 2.0, o governo lançou outras medidas econômicas em sequência, né? Então, o estímulo a caminhoneiros, ações para ônibus e a própria isenção dos combustíveis. Mas com tanto estímulo na economia, como que o governo vai cobrar também uma redução da taxa de juros no Banco Central, que é uma cobrança constante do presidente Lula? Ela tá certa, né? É uma impossibilidade. Dessa avaliação de que há muito estímulo à economia. Veja que quando a gente olha para a situação fiscal do país nos últimos anos, em especial a partir de 24, a condição do gasto público brasileiro não tem impulsionado propriamente a economia. De fato, houve em 2023 um movimento expansionista ali com a PEC da transição e todos os problemas que foram herdados da gestão anterior, também posso falar um pouco mais disso, mas não acho que está havendo um estímulo à economia em especial. O que nós estamos olhando? Como a gente fez no Rio Grande do Sul em 24,
como a gente fez no tarifaço do Trump ano passado, agora nós estamos vivendo um momento de desarranjo da economia mundial. Muito pela guerra, mas por outras questões climáticas que a gente vem percebendo. Então, a gente tem tratado com setores específicos para corrigir, por exemplo, o setor de caminhões, de diálogo conosco, mostrou o quanto o setor estava sofrendo com taxa de juros e com as condições do agronegócio e de algumas questões regionais no país. Então, foi um movimento importante que evitou demissões em várias plantas de caminhão. Então, é muito específico. Outras, como, por exemplo, a reforma da casa. É um avanço do Minha Casa Minha Vida que a gente tem sido demandado por prefeituras, por entidades. Então, eu acho que nós temos o desenrola, de fato, é geral, é para a população como um todo, para melhorar a situação do crédito em geral no país, mas as outras medidas de estímulo eu tenho visto como medidas setoriais e pontuais que não têm o condão aqui de prejudicar ou desarmonizar a política fiscal com a monetária. Gerbelli, por favor. Ministro, boa noite. Aí que vamos, aí nessas horas a gente tem que ser muito sincero, porque uma das principais razões, se não a principal razão dos juros no Brasil ser tão alto, e eu diria assim, mais importante inclusive que o déficit fiscal que a gente tem, são as políticas de subsídio que a gente tem no Brasil. Assim, largamente. Acho que diria ainda no limite que as políticas de subsídio seriam a primeira, a segunda e a terceira razão dos juros no Brasil ser tão alto. E por que isso acontece? O Banco Central, gente, ele aumenta os juros, a forma como ele controla a inflação a partir dos juros é reduzindo o crédito. Né? Esse é o papel dos juros. Você aumenta os juros, fica difícil você pegar dinheiro no banco, as empresas param de investir, as pessoas param de comprar e a economia desacelera. Aí, o que acontece no Brasil? O Banco Central aumenta os juros e esse efeito começa a acontecer. Mas os setores começam a chorar também. E o governo não quer que a atividade econômica desacelere. Ele quer manter a quantidade econômica pungente. Só que manter a quantidade econômica pungente é exatamente aquilo que o Banco Central não quer, porque ele precisa controlar a inflação. Então, o que o governo começa a fazer? Ele começa a criar várias estratégias de crédito por fora desse arcabouço do Banco Central. Então, você aumenta os juros para controlar o crédito. Aí o governo fala assim, não, veja bem, vamos criar esse caminho aqui por fora para você. Hoje, o crédito subsidiado, ele é 50% do crédito total no Brasil. Isso significa que todo mundo precisa pagar mais caro nos juros para que essa parcela de seres iluminados, né, paguem menos juros. Funciona muito parecido com a lógica da meia entrada no shopping. Para o cara pagar a meia entrada, quem paga a entrada cheia paga um preço muito mais caro. Então, qual que seria o efeito, por exemplo, de você acabar com, vamos supor que eu fui eleito presidente, né? Primeira coisa que eu faria é acabar com o crédito subsidiado, com exceção ao crédito ao agricultor familiar. Acho que isso eu não acabaria. E eu vou lá e extirpo todo esse tipo de subsídio. Aí você vai falar assim, mas se fizer isso, vai ter um colapso. Porque o agricultor, a galera da construção civil, a indústria e todos os setores que recebem a ajuda do governo vão parar de tomar crédito. Mas exatamente essa é a ideia. Porque se isso acontece, a demanda por crédito afunda. A demanda por crédito afundando, o que o Banco Central vai fazer? Meus juros estão muito alto. Porque nos juros que está hoje, a demanda por crédito brasileira implodiu. Eu vou ter que cortar juros para reequilibrar a demanda por crédito. E esse é o ponto central. Você fica num cabo de força ali entre o Banco Central e o governo, que o Banco Central tenta fazer a política monetária e o governo tenta driblar a política monetária. E quem paga somos nós, né, os seres humanos normais, que precisam pegar crédito normal no banco, e a dívida pública. Né? Então a gente paga 1 trilhão de juros, sendo que desse 1 trilhão de juros, metade poderia ser evitado, porque os juros no Brasil poderia ser um juros de 10, 9% tranquilamente, para que uma fração da economia brasileira pague um juros menor. Então assim, na prática, seria até mais barato dar o dinheiro para os caras. Essa é a minha visão. Assim, você tem que aumentar a nossa taxa de juros, aumentar o carrego da nossa dívida para dar crédito subsidiado é tão caro, que não faz sentido. Não faz sentido econômico. Assim, mesmo que essa empresa quebrasse, era melhor a empresa quebrar do que você ter que arcar com esse diferencial de juros sobre o tamanho da nossa dívida que essa estratégia criou. Uma coisa econômica, assim, que não tem lógica, nenhum sentido, né? E você vê o ministro da Fazenda falando uma idiotice dessa, meio que um negacionista, né? Porque ele não explica, por exemplo, como é que você tem os juros de
14,25%, que é o juros atual, e a economia continua crescendo. Né? Se os juros é tão alto, se os juros é absurdo, a gente supõe que ele teria tido um efeito sobre a economia, né? Pô, se os juros é alto, então a economia vai sofrer com esses juros altos. A atividade econômica continua subindo. O que está acontecendo? Duas coisas. O crédito subsidiado, quer dizer, os juros não estão tendo impacto. E a segunda coisa são os gastos do governo. O governo vai lá, faz um Vale Gás, aumenta o Bolsa Família, programa isso, programa aquilo. Então, assim, você tem o déficit, né? Usa as estatais também para gerar demanda agregada. Joga os orçamentos tudo para fora do... Então, ele fala que tem um primário de X, mas o primário não é esse. Porque muitos dos gastos do governo, eles estão achando uma forma de colocar por fora do primário, né? Por fora da regra fiscal. E aí, você consegue entender porque a gente está nessa situação. Né, como é que a gente tem um juros tão alto, como é que esses juros tão altos conseguem permanecer por tanto tempo, como é que a gente mesmo com juros de 14%, nossa economia cresce, né, 2% ao ano, né, como é que você tem um juros de 14% e o desemprego cai? Que tipo de bruxaria é essa? É o cabo de guerra entre o governo e o Banco Central. O Banco Central puxa do lado, o governo puxa do outro. Aí ele vai ser eleito na ministra da Fazenda e vai ficar brigando com o Banco Central. Então, não tem muito sentido. Boa noite. Queria aproveitar a pergunta da Mariana, mas o governo não tem uma estimativa de quanto esse Desenrola 2.0 vai deixar de renda livre para as famílias? E como é que, de fato, isso pode atrapalhar a atuação do Banco Central nesse cenário em que os juros vão cair menos do que se esperava lá na virada do ano, né? Veja, aqui... a gente tem algumas estimativas, porque veja, hoje as pessoas, eu dei o exemplo mais cedo... Eu acho ruim eles usar o termo de renda livre, né? Porque o desenrola é o cara que está inadimplente, então ele não está pagando nada. Você vai renegociar essa dívida, significa que o cara vai ter que pagar a dívida, né? Uma coisa que ele não está pagando, e ao mesmo tempo ele vai, teoricamente, poder se endividar mais. Então... você está tentando achar uma forma de manter o cara no processo de crédito, né? Porque esse cara está fora do crédito. Então, eu não sei se o termo de renda livre seria o termo adequado. Seria um termo de assim, ó, abrir a possibilidade desse cara continuar se endividando, né? O cara poder tomar créditos novamente, o cara poder comprar uma casa, o cara poder comprar um carro, né? O cara poder voltar para o mercado bancário, poder ter as coisas no nome dele. Se me permitir, a pessoa hoje tem uma dívida de R$10.000, num juros que incide ao mês, pode chegar a 15% o cartão de crédito. Então, você imagina que uma dívida de 10 mil, em que eu devo 10 mil, eu não estou parcelando por enquanto, tenho uma dívida cheia. No mês seguinte, se incidiu 15%, eu já estou com R$11.500 para pagar e isso vai aumentando mês a mês. O que nós estamos dizendo? Uma dívida de 10 mil, ela pode ter um desconto de até 90%, mas pega a média, 70% de desconto. Fica uma dívida de 3 mil, que vai incidir um juros de 1,99% ao mês e eu posso dividir essa dívida em 4 anos. Inclusive. Então, eu vou pagar uma parcela pequena, bem pequenininha, de algo como R$10 por mês ou R$20 por mês. Isso permite que as pessoas paguem essa dívida e resolvam a sua vida, limpem o seu nome, tomem crédito melhor. Tem uma avaliação de que nem tudo vai ser usado para consumo das famílias. Aqui tem um negócio muito louco. Porque, assim, quando você começa a entrar nesse cenário de inadimplência, os bancos começam a segurar dinheiro. Então, as pessoas pedem dinheiro no banco, o banco não dá. E aí a economia começa a acelerar. Né? 50% tá inadimplente, então, quer dizer, a economia depende dos outros 50%. Então, para o governo é muito ruim isso acontecer. E para os bancos também é muito ruim, porque os bancos também ganham dinheiro com isso. Então, o que ele está falando é o seguinte, vou pegar esse cara que deve 10 mil, mas não deve 10 mil, porque se tem põe um juros de 15% ao mês é ridículo, né? Esse cara deve ter pego R$100 emprestado e virou uma dívida de 10 mil. Né? Mas mesmo que não seja o caso, né? Você dá um baita desconto para esse cara e você alonga a dívida. E aí que tá o segredo. Você alonga a dívida. Esse cara vai passar vários anos pagando. E essa dívida vai caber no orçamento do cara. Pô, se a dívida cabe no orçamento do cara, o que esse cara vai fazer? Ele tá com o nome limpo. Ele vai pegar mais dívida. Então você tá tentando, aqui nessa estratégia, destravar essa armadilha que a economia brasileira se meteu e tentar dar um pouco mais de fôlego para a atividade econômica, dando uma nova capacidade das pessoas continuarem se endividando. Porque o cara que se endividou lá atrás e pega essa dívida e parcela numa 50, 30, 40 reais ali no mês, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma nova dívida. É muito provável que também ele não pague. Então, que nem aconteceu no programa passado.
Muitos vão pagar, né? Para muitos isso vai ser uma bênção. Eu acho legal esse tipo de programa. A gente tem que encarar ele com um certo pragmatismo, podemos assim dizer. Eu acho que são programas que nem ele falou, tem que ser meio pontuais, assim. Não dá para, a pessoa não pode tomar uma dívida contando com isso, né? Contando que ela não vai pagar, contando que ela vai poder financiar depois, porque isso gera um risco moral. As pessoas já vão deixar de pagar a dívida exatamente para poder entrar nesse tipo de programa. Mas a gente tem que ter uma consciência do que ela significa de fato, né? Não acho que resolve. Essa é a verdade. Não acho que resolve. Não acho que a finalidade dela realmente seja diminuir a porcentagem de brasileiros inadimplentes. Não consigo ver esse efeito acontecendo. O que eu consigo ver é mais com uma estratégia de tentar preservar os bancos, tentar fazer os bancos ganharem uma grana, e também uma estratégia de você fazer a atividade econômica continuar, né, e não deixar o motor do motor do crédito brasileiro pifar. É isso que eu vejo. As famílias têm uma necessidade de se reorganizar financeiramente, seja para poupar, seja eventualmente para consumir também. Mas eu não acho que o montante que nós estamos viabilizando vai ter impacto na política monetária a ponto de atrapalhar o que nós estamos vendo, mais do que outros processos, que são muito mais danosos, né? Como o efeito da guerra, o efeito das mudanças climáticas, como é o El Niño. Então, me parece bem circunscrito nesse caso. O Sérgio Lamute, por favor. Boa noite, ministro. Bom, os juros altos acho que são, sem dúvida, o principal problema para as famílias endividadas. Isso é verdade. O governo ajudaria mais a resolver estruturalmente a questão se contribuísse com uma política fiscal que permitisse uma redução dos juros? E aí eu não estou dizendo só o juro de curto prazo, não é só a Selic. Se a gente olha, por exemplo, o juro de longo prazo, um título do Tesouro de longo prazo atrelado ao IPCA, ele tem uma taxa real de 7%, uma taxa insustentável para as contas públicas. A arrecadação federal bate recorde atrás de recorde. O país não gera superávit primário. Esse cara tocou no assunto que importa. Essa é a pergunta que tinha que ser feita. E é aqui que está o ponto alto desse vídeo. Tá, vamos ver a resposta que ele vai dar. O resultado primário estrutural, se a gente tirar receita e despesa não recorrente, ajustar pelo ciclo econômico, teve um déficit em 2023, teve um déficit em 2024 e deve ter um déficit em 2025. Estava falando com o Braulio Borges, o economista que o senhor conhece, deve ser 0,7 a 0,8. Isso não é o que explica o juro real elevadíssimo no Brasil e faz com que o juro seja muito alto para famílias, para empresas, e isso o governo acaba não contribuindo para resolver o problema? Eu discordo, eu não acho que seja o fiscal a razão dos juros altos no país. Veja que a gente teve, inclusive, corte de juros em 2023, quando a gente teve um resultado primário no fim do ano de 23, pior, inclusive, do que a gente teve em 24 e 25. O que houve em 24 e 25, ainda que o resultado não tenha sido superávit, a gente teve um déficit muito pequeno, mas teve déficit, houve uma melhora gradual do fiscal. Isso é indisputável. Mas o resultado primário estrutural continua deficitário. Então, mas veja, o resultado primário de 2023, nós tivemos mais de 200 bi de déficit primário, em razão de pagamento de precatório, pagamento de governador, dos calotes que foram dados pelo governo anterior e uma série de outras razões que foram contratadas. O Fundeb, que foi contratado muito maior do que se podia prever naquele momento. E a situação fiscal foi melhorando com o tempo no país. Então, eu vejo, o que eu estou dizendo não é que nós estamos num cenário de paraíso fiscal, no sentido de que está tudo bem. Tem vários desafios pela frente. Mas o que a gente fez para melhorar o fiscal nesses últimos tempos foi um grande esforço de 2% do PIB, de diminuir o gap. Mas a dívida bruta vai subir mais de 10 pontos percentuais do PIB em 4 anos. A dívida bruta muito se explica pela taxa de juros. E aqui tem uma harmonização que tem que ser feita. Veja, o trabalho do Ministério da Fazenda, na gestão Haddad e na minha gestão, é a gente fazer com que essas coisas se harmonizem sem bala de prata. Porque é errado achar que você vai chegar com um discurso e dizer eu vou privatizar tudo, eu vou passar um teto de gasto aqui, ninguém vai gastar mais nada, porque não é assim que funciona. Eu estou lá em Brasília no dia a dia com o Congresso Nacional e eu falo com a direita e falo com a esquerda. Isso não vai funcionar. Nós temos um desafio no Brasil que é fazer com que a gente equilibre, e isso é difícil, equilibrar duas demandas. A demanda social, a demanda de infraestrutura de desenvolvimento com a demanda de organizar as contas públicas. E esse é o desafio bonito, porque se falar, não, então tem que descer o sarrafo, tem que ter um teto rigoroso, nós vamos voltar a ter Brasil no mapa da fome. E eu acho que o que nós estamos fazendo, e é um processo em curso, não acho que nós terminamos esse serviço, é de melhorar o fiscal gradativamente
E acho que isso foi feito, isso tem sido reconhecido pelo próprio Braulio, por exemplo, com quem você tem essas informações. Sim, mas outros economistas acham, quer dizer, que tem um problema, que a política monetária é muito mais apertada do que ela precisava ser, porque a política fiscal não ajuda. A gente tem um mix ruim de política fiscal e política monetária. Eu discordo desse diagnóstico. Acho que tem outros fatores. Hoje, por exemplo, o que pressiona a política monetária hoje? É o fiscal? Não, é a guerra. Não, é a guerra. Que viagem é essa, velho? O que pressiona... Aí é muita loucura, né? Assim, assusta um pouco, porque é um discurso negacionista, né? Então, taxa de juros, tem um jornalista que fala isso, né? Ela não é um resultado da vontade do Banco Central. A taxa de juros, ela é o preço que o Brasil tem que pagar para que as pessoas aceitem emprestar dinheiro para o Brasil. É isso. O cara que vai emprestar dinheiro para o Brasil, ele está considerando o Brasil de hoje e o Brasil do futuro. E ele olha para o futuro, a nossa dívida crescendo. Ele olha para o ministro da Fazenda, que é negacionista do fiscal. E esse cara fica com medo, principalmente em relação ao nosso câmbio. Porque um país como o Brasil, ele não dá calote na dívida. Ele não vai, não vão pagar. O que ele vai fazer é imprimir dinheiro. E a impressão monetária, o primeiro lugar que ela bate é no câmbio. Então, o gringo que vai emprestar dinheiro para o Brasil, ele fala assim, beleza, a taxa de juros é 14%. Mas se a moeda dos caras se desvalorizar 30%, 40%, eu não vou ganhar nada. É melhor deixar dinheiro aqui no Treasury. Tanto é que a gente pega o Brasil desde 2010, o CDI deu 2% ao ano, em dólares. Quer dizer, tudo aquilo que o CDI subiu, a nossa moeda desvalorizou. Então o Brasil precisa ter realmente um juros alto por conta disso. Esse é um ponto número 1. O outro ponto, os juros, ele é um preço entre oferta, né, de títulos que o governo deságua, né, no mercado, e a demanda que o mercado tem por esses títulos. Então, se você tivesse menos dívida sendo emitida pelo Tesouro, supondo uma demanda constante, né, você tem mais demanda por papéis do que você tem oferta de papéis, a taxa de juros cairia, porque a taxa de juros é o preço do papel. Né? Quer dizer, o papel vai se valorizar e a taxa de juros vai cair. Então, assim, não adianta assim, vamos reduzir os juros. Aí no dia seguinte, a culpa não é do Tesouro, a culpa é da guerra, sendo que a guerra começou agora, assim, os juros já tá alto no Brasil desde 2023, 2021 subiu, né, por conta da inflação ali do Covid, mas depois começou a cair, voltou a subir de novo. Então, assim, não tinha guerra naquela época. O preço do petróleo estava caindo ao longo de 2025, 2024. É bastante assustador, para ser bem sério com vocês, assim, se o Lula ganhar e esse cara continuar como ministro, a gente já sabe que o fiscal não vai ser o caminho que o Brasil vai seguir, e pode ter certeza que o governo vai despejar a culpa dos juros altos no Banco Central. Porque se a culpa não é do fiscal, é de quem? Não, é do Banco Central. Não, obviamente. Não é do Tesouro que põe bilhões e bilhões e bilhões de dívida no mercado, né? E o Banco Central tem que ficar se virando para conseguir rolar essa dívida e, por consequência, é obrigado a colocar uma taxa de juros alta. Não é culpa do Tesouro. É o Banco Central que não imprime dinheiro suficiente. É isso que ele está falando. Funcionou a política monetária, por exemplo, em vários outros momentos em que você teve crise no Rio Grande do Sul, em que você teve tarifaço do Trump. Pode não ter sido fiscal, isso é importante notar. Thaís, por favor. Ei, ministro, boa noite. Tudo bem, Thaís? Tarifaço do Trump, Rio Grande do Sul, a guerra foi a que teve um impacto maior. Assim, não explica porque hoje tem um juros chegou a bater 15%. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O último comunicado do Copom e as atas das reuniões do Banco Central têm ressaltado que o Brasil ainda convive com o chamado hiato do produto positivo, ou seja, a economia está rodando acima da sua capacidade. Esse é um retrato que ainda está presente no diagnóstico do Banco Central, portanto, me parece que a explicação para o juro tem um peso relevante sobre o que está acontecendo aqui, independentemente do cenário externo. E é porque os juros ele é inócuo. Né? O Banco Central aumenta os juros e o efeito disso na economia é mínimo. Por quê? Porque boa parte da economia é Bolsa Família, boa parte da economia é aposentado, boa parte da economia é subsídio, boa parte da economia é política pública. A economia mesmo, que é influenciada e afetada por essa taxa de juros, é uma proporção muito pequena. Por isso, não adianta o Banco Central ficar aumentando os juros. Não tem a capacidade de controlar o todo. Assim como trata da preocupação dos efeitos secundários da política fiscal na inflação. Se não é a política fiscal que leva o Banco Central a trazer esses juros,
O que explica, então, na concepção de vocês, os juros tão altos? Lembrando que o Brasil vai chegar, ou já chegou numa situação em que o gasto com juro é maior do que o gasto com benefício social. E como o senhor sabe, o Sérgio lembrou aqui, o juro de verdade não é esse que o Banco Central determina, mas é esse que o mercado cobra nos juros futuros, enfim, papel de 10 anos pagando 7% mais IPCA. Onde é que está, então, não a bala de prata, mas o caminho para interromper essa desarmonização, que é claro que hoje é o cenário? Isso, eu não acho que tem bala de prata. Esse é um debate no Brasil de muito tempo, né? Por que a taxa de juros do Brasil fica nesse patamar? Eu acho que tem várias explicações. O fiscal pode ser uma explicação, mas acho que hoje o componente da política fiscal pesa pouco, ou deveria pesar pouco, porque o fiscal tem melhorado. A gente apresentou a PLDO agora, há um mês atrás. E está projetado o cenário para o ano que vem, com todas as questões. Assim, a questão do precatório foi incorporada mais do que se previa, ainda está um pedaço para fora que vai ser incorporado nos outros anos, sem calote, tudo às claras, com limite de crescimento de despesa com pessoal, projetando superávit de 0,5. Então, veja, é assim que nós vamos corrigir. Se a gente quiser dar cavalo de pau, achar que nós vamos aprovar medidas ideológicas que funcionam para a rede social e para a plateia... Mas eu acho que ninguém está propondo medida ideológica, né, ministro? Nem teto de gasto mais. É que já se propôs no país muito isso. Sim, mas eu acho que hoje a discussão é muito mais pontual, de controle de despesa obrigatória, enfim. O que está no cardápio de vocês para essa contribuição do fiscal na formação dos juros? Você sabe, Thaís, que é bom o debate nesses termos, porque eu sempre ouvi, por exemplo, da direita e dos bolsonaristas que benefício social, que o Bolsa Família é para vagabundo, não merecia... E o que a gente viu é que os benefícios sociais se consolidaram no país. Mal ou bem, com críticas de desenho, que eu inclusive tenho, se consolidaram. Então, é uma vitória do presidente Lula e do campo da esquerda, que fez valer, e hoje nós estamos num debate se vai ser mais, se vai ser menos. Eu fiz um debate de BPC, por exemplo, no Congresso ano passado, em que aprovamos uma revisão devida no BPC na Câmara dos Deputados, com o apoio da centro-esquerda, e não conseguimos avançar no Senado com oposição da direita, dizendo que o BPC era fundamental, um benefício fundamental, inclusive distorcendo o argumento que a gente estava levando. Então, veja, a discussão aqui é essa mesmo, é a discussão que a gente fez. Porque nesse mandato a gente fez uma revisão de carga tributária que me parece justa. Então, se a Receita está batendo recorde de arrecadação, acho que nós estamos no bom caminho aqui de olhar quem não pagava tributo e hoje passou a pagar. Porque a maior parte da população brasileira deixou de pagar tributo. O ano passado a gente aprovou o imposto de renda, 10 milhões de pessoas que ganham salário deixaram de pagar tributo. A BET começou a pagar tributo no nosso governo. Fundo Fechado começou a pagar tributo. Uma série de outros, eu não preciso ficar elencando aqui todos os itens. E acho justo isso, não acho um problema. Até porque eu defendo responsabilidade fiscal. E para a responsabilidade fiscal você precisa ter receita para cobrir a despesa. Então, acho que o debate de despesa, como você propõe, ele é um debate devido daqui em diante. O arcabouço fiscal é uma regra que veio para ficar. Pode mexer em parâmetro? Pode mexer em parâmetro. Temos que abrir espaço no Brasil, a meu ver, para aumentar a produtividade da economia brasileira. E aí é preciso abrir investimento, dar mais previsibilidade para a iniciativa privada, fomentar isso, o Estado participar, e nós precisamos conter o gasto obrigatório no tempo. Então, esse é o debate que tem que ser feito mesmo, eu concordo contigo. Mas é um debate que foi, na forma como eu vejo, colocado para o debate público pelo ministro Fernando Haddad. Com razoabilidade, com gradualismo. Todos os debates foram feitos no Congresso, negociando, apertando, ajustando, ouvindo os setores, entendendo quais eram os desajustes que podiam causar, voltando atrás. Nós aprovamos mais de 70 leis no Congresso nesse espírito do gradualismo. Bom, precisamos fazer um rápido intervalo. Aqui eu vou dar uma estopada. E aí, se vocês quiserem a parte 2, eu continuo aqui na entrevista dele e faço a parte 2. Mas tem um ponto importante que ela tocou e ele fugiu, tangenciou, né? Que é os gastos obrigatórios. Esse ano, 2027, né? A gente vai ter um problema que você tem um teto de gastos e os gastos obrigatórios vão representar o teto dos gastos. Logo, não vai ter espaço para gasto discricionário. Então, o ajuste fiscal nos gastos obrigatórios, ele vai ser imposto pela própria situação, né? O governo não vai conseguir fugir desse debate.
E é um debate muito impopular, porque é um debate que se fala sobre desancorar o salário mínimo do piso da Previdência, fazer uma nova reforma previdenciária, porque a Previdência que é o grande problema aí dos gastos obrigatórios. E eu acho que nessa eleição eles vão fugir desse debate o máximo possível, porque é um debate tóxico, mas é o debate mais importante. E é um debate que, se não for feito, não existe arcabouço fiscal. Não existe, porque o governo não tem como ficar sem gasto discricionário. Muitas coisas que estão no gasto discricionário são basicamente gastos obrigatórios. Tipo, a Amazônia. Por que você acha que a Amazônia está pegando fogo? Porque a Amazônia está no discricionário. E o governo prefere dar vale gás do que proteger a Amazônia. Por que você acha que o Pantanal está indo para o espaço? Mesma razão. As estratégias de proteção ao meio ambiente estão no gasto discricionário. Porque o Brasil não tem política de botar satélite, né? Porque o Brasil não vai lá e recupera, né, seu programa espacial, porque é gasto discricionário. Então, assim, o gasto discricionário que sobrou no Brasil sobrou para fazer política pública, né, para você tentar se reeleger, é muito pequeno, muito curto. É uma parte conta para esse absurdo, esse horror que é essas transferências para os deputados, né? E o orçamento secreto também, que é outra excrescência do Brasil. Então, o gasto efetivo que o presidente tem para poder fazer política pública no Brasil, ele é muito pequeno mesmo. E esse na prática, o principal problema fiscal que a gente tem no Brasil. Não é nem o tamanho do fiscal, né? A qualidade do fiscal, a capacidade que o governo tem de poder fazer alguma estratégia de desenvolvimento econômico. Ela é nenhuma. Não existe capacidade de fazer desenvolvimento econômico. O orçamento brasileiro é todo imobilizado. Então o cara se elege lá para fazer o quê? Entendeu? E se não foi feito nada em 2027, o cara vai se eleger, vai abrir o paciência lá no computador e ficar jogando, porque ele não vai ter nada para fazer. Porque tá tudo travado o orçamento. Mas é isso. Se vocês quiserem que eu continue aqui no vídeo, continue ali nos comentários. E eu vou continuar aí acompanhando esse debate, principalmente nas eleições. Contem comigo que eu vou estar comentando aqui. É isso. Um abração.